Seja muito bem-vindo ou bem-vinda em nome do Senhor Jesus ao canal Carta de Deus para você. Às 12h17, iniciando a madrugada para a glória de Deus, tenho eu a alegria da parte de Deus de ministrar ao teu coração esta mensagem, porque a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Permanece Deus no seu trono, governando e velando pela sua palavra para que ela cumpra na minha vida, na sua vida. Tudo aqui é feito para a glória de Deus, com propósito, com sacrifício e dedicação. Aqui quem vos fala é Elivaldo dos Santos. Deus tem me dado esse propósito, a qual eu vinha há anos na presença de Deus, trabalhando com famílias, trabalhando com vida, trabalhando com jovens. E Deus tem feito, através da minha vida, muitas histórias. Glória a Deus. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus, compartilhe essa mensagem para outras vidas. Compartilha e deixa seu like, se inscreve no canal para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. O título dessa mensagem, ou o tema dessa mensagem, relata as 3 fases da vida que te aproxima do projeto de Deus. Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração para ministrar o seu coração neste momento, nesse início de madrugada, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. No livro de Neemias, as 3 fases que te aproximam do projeto de Deus. Glória a Deus. No livro de Neemias diz assim a palavra de Deus. A palavra de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no vigésimo, glória a Deus, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e a ele alguns de Judá. E eu perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, melhor dizendo, e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aqui em rápida declaração e explicar a palavra de Deus para teu coração, para tua mente, louvado seja Deus. No mês de Estassege, segundo o calendário deles, era o mês de dezembro, para nós, melhor dizendo, glória a Deus, como o mês de dezembro. E aonde Neemias estava em Suzã, segundo o historiador, é a capital, era uma capital da Pérsia, que é onde os reis gostavam de ir ficar por um bom tempo, passar o inverno todo, certo? Glória a Deus. E então, o que me chama a atenção, e eu quero em nome do Senhor Jesus chamar aqui a tua atenção, era que Neemias não estava conformado. Neemias não era um servo. Primeiramente, ele não era soberbo, não era orgulhoso, ele não estava conformado, por mais que ele tinha uma boa função, ele era importante para o rei, que a qual copeiro era o que servia ao rei, provava o vinho do rei, para ver se não estava envenenado, e muitas das vezes servia como conselheiro. Mas segundo a lei, para essa missão, para essa função, não poderia estar na frente do rei, principalmente nas horas mais importantes, com aparência triste, com aparência, com semblante caído, melhor dizendo na nossa linguagem, demonstrando tristeza. Não tinha que ter isso diante dos copeiros, que não era só Neemias, era outros também. Tinha outros também, glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Neemias, quando ouviu
da triste notícia que o irmão dele, com os outros, anunciaram a ele, a qual ele perguntou como é que estava o povo que escaparam, como eu acabei de ler, e eles responderam que estão lá, os que não escaparam, os que não foram levados, estão lá em miséria e desprezo. O muro derrubado, a cidade está praticamente abandonada. Glória a Deus. E Neemias ouviu aquilo, entrou para o seu quarto e chorou. Foi orar a Deus, buscar orientação da parte de Deus, buscar força, buscar sabedoria, relatar a Deus a importância que era aquele povo. Foi orar, falar com o Senhor nosso Deus, como que ele fez. Foi pedir para Deus graças, o favor de Deus, para que ele, Neemias, viesse estar na presença do rei, não transparecesse tristeza, porque, como eu já falei, segundo a lei, se de fato aparecesse diante do rei dessa forma, era até sujeito a ser morto, segundo a lei. Mas Neemias, por mais que ele tentou se equilibrar, segurar a tristeza, por mais que ele se esforçou, ele não conseguiu, e o rei percebeu. O rei percebeu e perguntou para ele por que ele está com o semblante caído ou triste, como está aqui, glória a Deus. E sendo que o rei estava com a rainha do lado. Glória a Deus. E então Neemias relatou, falou a verdade. E glória a Deus. E assim como, louvado seja o nome do Senhor, eu quero aqui entrar principalmente nas 3 fases que te aproxima dos projetos de Deus para a sua vida. Glória a Deus. E depois você medita em nome do Senhor Jesus aqui na história de Neemias, que você vai aprender ainda mais, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que interpreta a mensagem em nossos corações, como assim Ele interpretou no meu coração para mim transmitir a você. E eu quero muita tua atenção em nome do Senhor Jesus. A primeira fase que nós aprendemos, tanto com Neemias e com outros, que a qual também tiveram diante da parte de Deus, diante da presença de Deus, grandes vitórias, que é obter aquilo que Deus prometeu, que Deus planejou para a vida deles, como José, Davi e outros. 3 fases. Primeira fase, a fase da humilhação, melhor dizendo, diante de Deus. A primeira fase é a fase da humilhação. Primeiramente, a atitude para você alcançar, para você, melhor dizendo, caminhar, prosseguir e progredir em direção daquilo que Deus planejou para a tua vida, para você alcançar. O primeiro passo, a primeira fase é o processo da humilhação. Porque a humilhação, ela vai gerar dentro de você a humildade. A humilhação quando você está na presença de Deus. Tudo aqui você tem que, de fato, é uma orientação para quem tem compromisso com Deus, quem quer chegar a ter uma vida abençoada na presença de Deus. Glória a Deus. Só esclarecendo. A primeira fase é a humilhação. A fase da humilhação. E aonde você primeiramente se humilhou na presença de Deus, pediu orientação, pediu para Deus sabedoria, discernimento, força, certo? Pediu para Deus o que você... pediu para Deus as ferramentas que você iria precisar para essa trajetória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então, aí é onde vem os levantes, aonde vem as oposições, as calúnias, as perseguições. Glória a Deus. Mas você tem que continuar na fase da humilhação, esperando o tempo de Deus para você
dá um segundo passo, que é onde se levantam os invejosos, como aqui Neemias se deparou também, como segundo a história diz. Se levantam os invejosos, se levanta muitas das vezes até os próprios da família, colocando em tua mente palavras negativas, que não vai dar certo, que não é o tempo para isso, para você aplicar ou para você dar esse passo. No nome do Senhor Jesus, você tem que ter a convicção que você está fazendo a coisa certa, primeiramente honrando a Deus, primeiramente com compromisso com Deus, buscando a orientação de Deus. O processo da humilhação. Fica calado, glorificando a Deus, quietinho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A segunda fase é a fase do aprendizado. Glória a Deus. A fase do aprendizado, ela já é uma fase mais, assim, um pouquinho. É média, não é alta, mas é média. Glória a Deus. E aonde começam a surgir na tua vida as oportunidades, porque você sendo fiel no pouco, honrando a Deus, sempre honrando a Deus, você vai chegar no projeto de Deus para a tua vida, você vai chegar no muito, porque nem sempre Deus planejou para mim eu ser um governador. Deus, ele não vai te dar logo um cargo para você ser aprendizado no ramo de governador, não. Nada a ver. Neemias aqui foi futuramente, como está aqui no livro de Neemias, ele foi um governador, mas ele era um copeiro, que a qual não tinha nada a ver, mas todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado para um propósito. Glória a Deus. Preste atenção o que o Espírito Santo de Deus manda te dizer em nome do Senhor Jesus. Permaneça nessa portinha, permaneça nesse trabalho, em nome do Senhor Jesus, sempre com as características primeira. Você está na segunda porta, na segunda fase, mas não esquece e não despreza a primeira fase, que é a humilhação. Não vai agir pela ignorância, não vai de maneira nenhuma fazer escândalo, em nome do Senhor Jesus. Continua buscando a orientação de Deus, discernimento da parte de Deus, sempre buscando ali conselhos da parte de Deus, que Ele sempre vai estar pronto para te orientar. Como não foi diferente também na vida de José. Quando Deus sonhou para a vida de José, que ele ia ser a qual a família toda ia ali estar prostrada perante ele, Deus não chegou a causar na vida dele logo um impacto e colocar ele dentro da casa de Potifar, não. Como você sabe, ele, certo, de queridinho do papai, de filhinho amado do papai, dormiu, vamos supor, amanheceu, quando foi ao entardecer, estava já sendo vendido como um escravo, ao entardecer ou de dia, seja como for, mas ele foi vendido primeiramente, foi tido como escravo. Mas José, sempre confiando e acreditando nos projetos de Deus para a vida dele. Glória a Deus. E a fase que a qual José, e melhor dizendo também Neemias, foi a fase do aprendizado. Primeiramente ele foi analisar, Neemias foi analisar como é que estava verdadeiramente a cidade, rodeou a cidade. Não é diferente na nossa vida. Deus nos dá sabedoria para nós agirmos nos momentos pequenos, nos momentos, muitas das vezes para o homem insignificante, porque são das coisas pequenas que Deus faz as grandes. É de um grãozinho de mostarda, que é o menor de todos, que é onde surge, ou melhor dizendo, que nasce a maior árvore do mundo, segundo historiadores. Glória a Deus. Então, não despreze as coisas pequenas, não desprezes a porta pequena.
Não despreze as mínimas coisas, não despreze. Continua humilde, glorificando a Deus por essa porta, por esse emprego, na presença de Deus. Primeiramente, também, acima de tudo, honrando a Deus. Glória a Deus. Pode as pessoas caluniar, te jogar pedra, te desprezar e levantar calúnia, como fizeram com José e também fizeram com Neemias, mas eles ficaram quietos. Respondia a pergunta que eles viam que era necessário responder. Glória a Deus. Mas aprenderam. Depois que Neemias, aqui, segundo a história dele, visitou a cidade, guardando no seu coração aquilo que Deus colocou na mente, no coração dele, ele não chegou espalhando, não deixou a ansiedade tomar de conta. Cuidado com tua ansiedade. Cuidado em nome de Jesus com tua ansiedade, que ela pode destruir o futuro ou destruir a página que você, com tanto sacrifício e dedicação, conquistou, fez. A ansiedade é uma das estratégias que o inimigo usa para fazer você se apressar, se precipitar. Mas em nome do Senhor Jesus, peça continuamente para o Espírito Santo de Deus te orientar, te ensinar, que você vai chegar no objetivo que Deus planejou ou sonhou para a tua vida. Glória a Deus. E aonde você, depois que passou pelo processo da humilhação, suportou calado, sempre pediu orientação da parte de Deus, glória a Deus, e você foi mudando de fase, e aonde hoje está como um aprendizado, começou como auxiliar, e está agora como um aprendizado, e aprendeu calado, aprendeu ouvindo, sobre mais ouvir do que falar, sobre mais buscar a orientação de Deus do que agir precipitadamente, entendeu? É assim na presença de Deus. Na presença de Deus é dessa forma, e até onde você chega a entrar na fase do projeto de Deus, que aonde você não causou confusão, as pessoas que antes te julgavam e viviam uma pessoa crua, uma pessoa calada ou vazio, que te julgava, eles quando vê você já no projeto de Deus, eles vão ter que te respeitar, vão ter que te chamar de chefe, ou ter que te chamar de patrão, ou tem que te chamar. Sei que é desta forma que Deus faz, como aconteceu com a vida de José. Acordou, em questão de minutos foi tido como escravo. Passou pelo processo da humilhação, passou pelo processo do aprendizado, dormiu como escravo, foi questão de minutos, glória a Deus, aonde ele acordou foi tido como um governador, uma autoridade máxima no Egito, glória a Deus. Mas só como eu quero continuar te dizendo em nome de Jesus, quando Deus te chama para um projeto, louvado seja o nome do Senhor, Ele não vai te colocar logo para você alcançar aquele projeto. Não, você vai ter que passar pelo processo da humilhação, você vai ter que passar pelo processo do aprendizado, glória a Deus. Mas o talento, o projeto que Deus te chamou, te escolheu, te separou para você tomar de conta, Ele sempre vai causar situações, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, para você exercer e ter as características de um trabalho ou de uma profissão que vai contribuir para aquilo que você futuramente vai alcançar, como aconteceu na vida de José e como aconteceu também na vida de Neemias, glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na vida de José, como ele acordou como um sonhador, foi julgado como um sonhador,
dentro da prisão, dentro de um calabouço, aconteceu uma circunstância que é onde os dois prisioneiros que estavam lá com ele, um teve o sonho, o outro teve sonho. Poderia José ter falado: não, por favor, não quero saber de negócio de sonho, não quero nem ouvir sobre sonho, foi por causa de sonho a qual eu estou aqui. Não. O Espírito de Deus nos dá sabedoria, por isso que eu te digo, em nome de Jesus, busca a orientação do Espírito Santo de Deus, que Ele vai te dar paz, que Ele vai te dar sabedoria, te dar mansidão, te dar o fruto dele. O fruto do Espírito Santo vai ser plantado dentro do teu coração. E aonde certo José ouviu cada um, e aonde José foi, interpretou o sonho para cada um deles. Aí quando aconteceu, José só consigo, creio eu, que não está escrito, conjecturando aqui, glória a Deus, José analisou verdadeiramente a motivação que Deus colocou em meu coração quando eu estava na casa do meu pai, sobre esse sonho que ia acontecer. Deus está me encaminhando para mim também ter realidade no meu. Assim como realizou na vida daquele copeiro, coisa boa, e como realizou na vida daquele padeiro, coisa ruim, mas foi uma confirmação ali, chegou ao ouvido dele do que aconteceu no ouvido de José. E José, eu creio que o Espírito Santo de Deus bradou no coração dele para ele continuar como ele estava, na posição de servo, na posição de homem de Deus, glória a Deus. E então, até quando chegou que Deus causou o mesmo objetivo, sonhos de Deus para você, glória a Deus. Então foi o que aconteceu, José foi chamado e aonde Deus honrou ele. Aconteceu na vida de Neemias, Deus honrou Neemias. O rei, que era o patrão de Neemias, concedeu cartas para que seja enviado madeiras, e assim sucessivamente Deus abençoou e Neemias conseguiu construir um muro, glória a Deus, porque Neemias soube entrar nas 3 portas ou passar nas 3 fases para alcançar o projeto de Deus na vida dele. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa mensagem e compartilha essa mensagem para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém.